Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 999 11 73 87. Conheça os nossos produtos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira, 21 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho do Dia. Nosso abraço de aniversário vai para o ouvinte Eduardo Júnior, da cidade de Patos, Pernambuco. Parabéns e muita vida para você. O capítulo 8 parece uma exposição de obras de arte, onde você pode admirar e contemplar pinturas famosas, uma ao lado da outra. Mas o Evangelho de hoje nos apresenta um quadro e um diálogo entre Jesus e os judeus. Não há muita conexão entre uma pintura e outra. É o espectador que, graças à sua observação atenta e orante, consegue descobrir o fio invisível que une as pinturas e os diálogos. Assim, penetramos no mistério divino que envolve a pessoa de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Amém. João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus retoma o tema da imortalidade que deriva da observância da sua palavra. No capítulo 5, versículo 24, ele havia assegurado a passagem da morte para a vida para aqueles que ouvem a sua palavra, que acreditam na sua revelação e vivem de acordo com ela. Cristo é a ressurreição e a vida, portanto, quem crê nele, mesmo que experimente a morte temporal, evitará a morte eterna, o inferno. Jesus faz com que a vida eterna e a imortalidade dependam da escuta da sua palavra, da adesão existencial e prática à sua mensagem. Em antítese ao diabo mentiroso que enganou os nossos primeiros pais com a sua palavra falsa, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, 3, versículo 2 seguintes, e trouxe a morte ao mundo, Sabedoria, capítulo 2, versículo 24,
Jesus, com a sua palavra divina, é fonte de vida e de imortalidade. A reação dos judeus é caótica e ultrajante. A afirmação de Jesus é verdadeiramente inédita para um homem simples, porque até os maiores personagens da história da salvação morreram. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, a sua afirmação de conceder a imortalidade seria, claro, absurda. A resposta calma de Jesus mostra sua grandeza excepcional. Na frase final deste diálogo dramático, Jesus proclama explicitamente a sua divindade e, portanto, também a sua superioridade, mesmo diante do maior patriarca do povo judeu de todos os tempos, Abraão. A afirmação dos judeus de que consideram Deus seu pai é, na verdade, falsa. Eles ignoram completamente a Deus, porque não cumprem a sua palavra. Com efeito, o conhecimento de Deus não pode ser reduzido à esfera especulativa, mas é adquirido e demonstrado pela observância dos seus mandamentos. O verdadeiro conhecimento de Deus e do Filho se reduz no amor concreto e operacional. A pergunta dos judeus: vocês são talvez maiores que o nosso pai Abraão? Jesus responde que o pai do povo judeu estava completamente orientado para o tempo do Messias e vivia segundo ele. O nascimento do seu filho Isaque foi motivo de alegria, Gênesis capítulo 18, 21, porque nele as promessas messiânicas se realizaram. Ao anunciar este feliz acontecimento, o patriarca sorriu, Gênesis capítulo 17, versículo 17, ou seja, se alegrou e exultou, porque no nascimento do seu filho previu a descendência da qual nasceria o Cristo. Abraão viu o dia de Jesus, como Isaías viu a sua glória, e Moisés escreveu sobre ele. Todo o Antigo Testamento é uma função de Jesus. Então os judeus lhe disseram: você ainda não tem 40 anos, 50 anos e viu Abraão? Esta intervenção final dos judeus prepara a proclamação solene da divindade de Jesus. Notamos que eles distorcem e invertem a declaração de Jesus. Ele disse que Abraão viu o seu dia. Eles invertem o sujeito e o objeto e fazem Jesus dizer que viu Abraão. Para os judeus incrédulos é inconcebível que Jesus seja o objeto de contemplação de Abraão. Tão longe estão de compreender a verdadeira identidade do Filho de Deus. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A resposta de Jesus é o culminar de todo o diálogo dramático do capítulo 8. Contém a proclamação explícita da divindade de Jesus. Contrastando-se com a maior patriarca do Antigo Testamento, cuja vida e morte a Escritura descreve, Jesus se apresenta como o Eu Sou, o vivo, o verdadeiro Deus, o próprio Yahvé. A reação dos judeus, é claro, confirma o sentido divino da expressão usada por Jesus. Para eles é um blasfemador, porque se autoproclamou Deus e, portanto, merece o apedrejamento prescrito pela lei de Moisés, como está em Levítico capítulo 24. Esta ocultação de Jesus tem um profundo significado teológico. É o eclipse do sol, que é o Logos encarnado, face à descrença dos seus interlocutores. E depois, o capítulo 9 dará continuidade a este tema da luz de Cristo no episódio da cura do cego. São Nicolau de Flue, que afirmava o seguinte: a misericórdia é maior do que a justiça. Nicolau nasceu em 1417 numa cidadezinha de Flue, no Cantão Suíço, então confederação dos 8 cantões da Suíça Central. Uma família de camponeses, permaneceu analfabeto por toda a vida e desde a juventude desejava a vida religiosa, mas ajudou o pai em serviços do campo. Em 1440 e 1444, teve que partir como soldado e depois como oficial, sempre com comportamento exemplar, contra o cantão de Zurique, que havia se rebelado contra a antiga confederação helvética.
De volta a casa e a pedido do pai, casou-se com Doroti, filha de agricultores, num matrimônio feliz. Tiveram 10 filhos, dos quais vários seguiram o sacerdócio. Um dos netos, Conrado, faleceu com fama de santidade. Conhecido pelo seu senso de justiça, integridade moral e retidão de consciência, foi solicitado a assumir muitos cargos públicos, como conselheiro, deputado da Dieta Federal e por 9 anos juiz em seu cantão. Recusou o cargo maior de governador. Como pai de família, não podia se dedicar à oração como gostaria, mas quando completou 50 anos, Deus lhe concedeu as 3 graças que desejava: o consentimento de sua esposa e filhos para partir, a ausência da tentação de voltar e a possibilidade de viver sem beber e comer. Abandonou os cargos públicos e se retirou para um local perto de casa, um lugar íngreme chamado Ranft, onde construiu uma cela de tábuas, depois transformada em capela pelos habitantes locais. Ele viveu ali 20 anos em oração, penitência, jejum e a missa nos domingos e dias santos, sempre descalço, mesmo no gelo. Dormia numa tábua, usando uma pedra por travesseiro, vestia-se com roupas rudes e, de acordo com as provas de várias testemunhas ao longo do tempo, alimentava-se somente da Eucaristia, tendo saúde e boa disposição física, mental e espiritual. Não conseguiu permanecer totalmente solitário, porque era procurado para conversas, conselhos, explicações religiosas a todos, simples e poderosos, atendendo com caridade e boa vontade. Passou a ser conhecido carinhosamente como Irmão Klaus. Mediou com sucesso negociações que evitaram uma guerra iminente entre a Suíça e a Áustria. Em 1481, acedeu aos pedidos para intervir na Assembleia de Stans, onde conseguiu a unificação dos partidos na Confederação Suíça, impedindo uma guerra mortal no país. Em 1482 foi chamado para resolver uma questão entre Constança e a Confederação sobre o exercício do direito e novamente estabeleceu a paz. Enorme é o seu mérito em conciliar protestantes e católicos, sendo por ambos respeitado e amado. Sua capacidade de reconciliação, inimiga de violência, guerra e conquistas ambiciosas, e também alianças comprometedoras com outras nações, muito influenciou o seu povo. E há um consenso de que se a Suíça é um país pacífico e que raramente se envolve em conflitos mundiais, isso se deve à sua influência. São Nicolau faleceu numa cela de Flue em 1487, no dia em que completava 70 anos. Considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica, é o santo mais popular e conhecido na Suíça, de onde é padroeiro e chamado de Pai da Pátria. Pai de amor e bondade, que nos desejas alimentar somente com o pão da vida, de modo que não nos envenenemos com as podridões mundanas. Concedei-nos, por intercessão de São Nicolau de Flue, fazer guerra somente contra o pecado e desejar somente a reconciliação convosco e a paz com os irmãos. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia e, se Deus quiser, amanhã a gente se fala. Até lá!